Fala galera, eu sou o Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa convidada de hoje é Fran Torraca, psicopedagoga, criadora de ONG e um monte de coisa aí que é. Fran, a Fran tem um currículo aí muito grande. Então, Fran, se apresenta pro pessoal de casa. Antes de mais nada, doutor Rian, de mais nada, preciso dar um recadinho pro pessoal de casa. Não sei se vocês repararam, a gente fez uma mudança aqui de local. Então, para vocês ficarem cientes, tá? Doutor Rian roubou minha cadeira e aí eu tive que trocar de lado. Então, agora eu tô do lado de cá porque ele escolheu aquele ladinho de lá, que ele disse que pra ele a luz é melhor, tá bom, gente? Então, só pra ficar registrado que foi ele que roubou a cadeira. Agora podemos continuar. Seja bem-vinda, Fran. Fran, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que a Fran vai cuidar da gente aqui. Ela já está analisando a gente, já vai dar a solução. Já há algum tempo. A convidada já vai virar parceira do programa. Porque os apresentadores precisam de uma psicopedagoga. Mas é conversa com o especialista. Fran, se apresenta, conta pro pessoal de casa como é que você chegou até trabalhar, criar a sua ONG, o pessoal conhecer um pouquinho também da sua profissão. Vou falar um pouquinho, né? Vou tentar resumir que a gente faz muita coisa, né? A gente inventa muita moda. Eu sou psicóloga clínica, fiz uma especialização em psicopedagogia, tenho uma clínica, faço avaliação neuropsicológica e, para além disso tudo, há pouco tempo atrás eu abri uma ONG que milita na causa da ansiedade infantil, um incômodo já de bastante tempo, de ver em consultório, de ver tantas famílias acometidas de ansiedade infantil e a ansiedade na infância principalmente, que é muito relevada, e aí eu quero trazer um dado importante para vocês, tá? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, e isso se deve muito ao fato da gente não olhar para a base, da gente não olhar para os transtornos da infância. E devido a esse incômodo e tantas outras coisas que a gente vai acompanhando aí em saúde mental, eu e uma médica amiga, a doutora Natasha Gunning, abrimos uma ONG que milita na causa da ansiedade infantil. Essa ONG, ela tem o intuito o quê? De orientar ou de fato já de fazer como se fosse um acompanhamento mesmo, ambulatorial, enfim, para... Bom, num primeiro momento, vocês sabem que todo início de qualquer projeto é muito difícil, né? Sim, sim. O projeto atualmente ele é mantido por mim e por ela. Então a gente tem trabalhado com projetos voltados para a psicoeducação das famílias. A gente ainda não tem sede, a gente tem todo um trabalho voltado para atendimento online e a gente tem grupos de psicoeducação, a gente faz trabalho com as famílias, com os pais e outros projetos também onde a gente traz orientação, traz informação, traz conscientização pública sobre a ansiedade infantil, com foco num transtorno que as pessoas não conhecem muito, que é o mutismo seletivo, que é um transtorno muito difícil, muito grave, de muito difícil diagnóstico, as pessoas não conhecem. Pode até explicar. E aí vou aproveitar que vocês estão abrindo esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque o mutismo seletivo é um transtorno que acomete a infância por volta de 2 anos, 2 anos e meio, extremamente desconhecido, relevado no país e, de uma certa forma, mundialmente. Só para vocês terem uma ideia, no grupo de pais que a gente atende lá na ONG, esse grupo virtual, ele tem pessoas do Canadá, tem pessoas da Austrália, tem famílias da França, para vocês verem que é um transtorno que acomete as crianças mundialmente, como eu disse, né? Por ser um país extremamente ansioso, é muito confundido com timidez, porque as crianças retraem no ambiente escolar, não conseguem falar, e é muito visto como uma timidez severa. Então, quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Crianças extremamente tímidas, crianças caladas, crianças inibidas comportamentalmente falando, eu peço que vocês fiquem atentos e coloquem a lupa, porque isso não é normal. E a gente tende a normalizar, né? A criança é tímida, eu sou tímido, eu fui tímido. E a gente não pode normalizar isso, porque isso causa muitos problemas no desenvolvimento infantil. Obrigada pelo espaço. Show de bola. Bom, realmente, assim, eu nunca havia escutado falar sobre o mutismo seletivo. A gente escuta muito o autismo, né? Sim. O TDAH. Exatamente. E agora, realmente, para mim, é novidade, o mutismo seletivo. Então, tem alguma coisa que se assemelha entre os três ou a diferença é muito gritante? Como é que
vai chegando no diagnóstico. Para a gente entender um pouquinho, né? Por muitos anos o mutismo foi confundido com o autismo. Por quê? Porque as crianças chegavam nos ambientes sociais sem falar. E um autista grave, ele tem um comprometimento na linguagem, né? Ele não consegue falar. E aí, por muito tempo, o mutismo foi confundido com o autismo. Inclusive, quero pontuar aqui que muitas vezes são transtornos que coexistem. O que eu estou querendo dizer? Um autista de alto funcionamento que tem uma linguagem boa, preservada, ele pode apresentar o mutismo seletivo. Por quê? Porque é comum autistas terem comorbidades. Então, uma das comorbidades muito comuns no autismo é o transtorno de ansiedade. E ele pode vir na forma do mutismo seletivo. Então, o autista pode falar muito bem em casa com seus pais e quando chegar nos ambientes sociais, ele emudecer. Então, foi muito confundido por isso, sabe, Rian? Por causa dessa coisa da fala. Então, não fala, então é autista. E é como as pessoas não conhecem o mutismo seletivo, acabava taxando a criança ou diagnosticando de autismo. Mas, um dos intuitos no nosso trabalho é a gente trazer para a superfície essas informações, inclusive de diagnósticos diferenciais. Quando você fala do TDAH, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que faz com que as crianças sejam ou extremamente desatentas e hiperativas e impulsivas. Então, já é um transtorno um pouco mais visto dentro da escola, nos ambientes sociais, porque são crianças que perturbam o ambiente escolar. Ah, tá, Né? São muito agitadas, são crianças que... Antes de até você concluir, queria voltar um pouquinho, porque você falou, antes o mutismo ele era confundido com autismo. Eu não sei se é uma percepção minha, mas de um tempo para cá a gente percebe assim, se a criança em desenvolvimento tem alguma coisa, a pessoa já fala, olha, isso daí pode ser autismo. Então, e parece que tudo que a gente tem de alguma coisa de diferente, vamos dizer assim, na criança, já é um autismo. E aí o Rian até chegou a falar, né, que é o TDAH, enfim. Mas tem essa tendência hoje, aí você queria saber mais, até no âmbito do seu consultório e tudo, se de fato tem, já chega lá, é autista, e você, na conversação, você perceber que não é o autismo, ou tem algo mais grave, ou poderia ter alguma outra coisa, ou não. Porque a gente percebe muito isso, aquilo ali é autista, já meio que... não, ele faz isso porque é autista, e já vai separando, meio de fazendo uma segregação, dizendo assim, esse daqui é autista, e às vezes nem às vezes tem um TDAH e não, mas é autista. Assim, o que acontece, né? O prejuízo maior no autismo, gente, é a interação social, tá? Então, quando você percebe uma criança com problemas na comunicação social, na interação social, você já precisa ficar muito atento. É o maior prejuízo que o autista tem. Só que, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas, por desconhecimento, acabam falando, ou muitas vezes taxando uma criança, ou de uma certa forma, fazendo diagnósticos indevidos, né? Então, normalmente a criança, quando chega para mim com algum comprometimento em interação social, eu preciso avaliar se ela preenche critérios para autismo. O autismo hoje é um espectro, né? Por isso que a gente fala transtorno do espectro autista. E o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele acaba, como é que eu vou falar para vocês, atraindo comorbidades. Então, você às vezes, com muita dificuldade atualmente, você consegue fazer um diagnóstico de um autismo puro. Normalmente você vai ter um autista com um TDAH, você vai ter um autista com um mutismo seletivo, você vai ter um autista com uma deficiência intelectual. E aí eu quero deixar uma coisa clara para vocês. O fato de ser um espectro e o fato de você ter comorbidades faz desse autista um ser muito diferente, né? Tem muitas especificidades. Então, para você fazer um diagnóstico de autismo, você tem que mergulhar na vida dessa família, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu recentemente fechei um diagnóstico de autismo em um adulto que quem cuidava dele era a avó. A mãe conviveu muito pouco com essa criança, porque a médica a vida inteira em cirurgias, em centros cirúrgicos, e eu tive a oportunidade de ver o diário dessa avó. E aí, a mãe, inclusive, desse rapaz que tem já 30 anos, e aí é uma vida inteira, tá?
com muitos comprometimentos e muitas comorbidades. E aí eu vou dizer para vocês, ele não chegou para mim porque a mãe olhou e falou, ele é autista. Ele chega para mim com uma depressão gravíssima e com uma ideação suicida. Nossa. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, os diagnósticos tardios, Sim. eles ocasionam muitos problemas e muitos prejuízos na nossa vida. Né, do diagnóstico, porque o que eu quis dizer também, que eu acabei não explicando, às vezes a pessoa não passou ainda, não foi fazer o acompanhamento médico, enfim, e aí os próprios responsáveis, ou enfim, já colocam, ó, aquilo ali, tô achando que é isso, e já colocam como certo, né, e já leva, ó, a criança é assim, porque eu li, joguei no Google. Gente, a avaliação neuropsicológica de uma pessoa, ela envolve muitas coisas, tá? É que as pessoas não conhecem. Para além do mergulho na vida dessa pessoa, que você tem que entender funcionamento, porque por mais que você teste um QI, por mais que você teste uma atenção dessa pessoa, por mais que você teste as habilidades a nível de funções cognitivas de uma maneira geral, você precisa entender o funcionamento social dessa pessoa. Como é que essa pessoa é no dia a dia, né? Como é que é o funcionamento dela? E quando você faz uma avaliação dessa, você tem que perguntar às pessoas que convivem com essa pessoa no dia a dia, enfim. Não é uma coisa simples, mas para a gente que está inserido nisso e a gente vive esse mundo, né, diariamente, é muito importante a gente trazer luz na vida da pessoa, porque uma das coisas, Jean, que mais eu percebo é que muitas vezes as pessoas, por falta de diagnóstico, elas pensam assim, gente, eu sou esquisito. Eu sou estranho. Existem muitos transtornos mentais, né? Mas pela minha visão de leigo, né, que nós somos advogados. A Fran também, pessoal, é perita judicial, né? Depois a gente pode até falar sobre isso. Falar um pouquinho sobre. Mas, na minha visão de leigo, então, o mutismo seletivo, por exemplo, pessoa em casa, tá com os pais, vida normal, brinca, corre, não sei o quê, vai pra rua, vai pra escola, se trava. Então, existe uma seletividade no seu travamento. Sim, né? Na verdade, a criança não consegue selecionar. Ele é seletivo por quê? Porque justamente a criança, em alguns ambientes, ela não consegue falar, ela não consegue se comunicar. Mas em casa, que é um ambiente de conforto dela, ela consegue. E aí, o que tem que chamar a atenção pra gente, principalmente dos pais. Se o meu filho retrai em ambientes sociais, eu preciso entender que isso não é uma coisa normal. Somos seres neurobiológicos, que temos marcos do desenvolvimento e somos seres sociais. A questão da sociabilidade, ela faz parte do desenvolvimento humano. Se uma criança no ambiente social, ela retrai, e as pessoas chegam, inclusive, a comentar, ela é tímida, né? Nossa, como ela é tímida, ela não consegue falar, ela não consegue conversar. Realmente os pais precisam ficar atentos a isso. E o contexto escolar também. A gente não pode normalizar uma criança extremamente retraída e tímida no ambiente escolar, achando que é pura timidez. Por quê? Porque a escola, ela olha para um paciente TDAH às vezes e encaminha. Mas por quê? Porque ele perturba o ambiente escolar. E a criança tímida não. A criança tímida, muito pelo contrário, ela não dá trabalho. Quem não dá trabalho, você vira o seu foco de atenção para quem te dá mais trabalho ali naquele ambiente escolar. Mas eu acho assim, achismo meu, tá, pessoal? Não tenho... Sim. Os pediatras deveriam ter, não sei se tem, tá? Mas excelente colocação que você está fazendo. A pessoa leva a criança no pediatra, o pediatra fala, é criança da pandemia. Mas criança não viveu antes da pandemia. Você está criança coberta de razão. Né? Então, a criança da pandemia, e aí o pai também... Não quer a família é uma negação, é né? uma negação que conforta a criança da pandemia, então tá tudo certo. Não, e vou acrescentar, qual a sua dica hoje para esses pais da pandemia ou para o pai que ainda não teve uma orientação correta, que está em casa, está vendo que há algo que ele não está compreendendo que ele viveu, vamos dizer assim, ou que ele viu os sobrinhos, enfim, vizinhos viverem. Qual a dica que você dá para esses pais? Qual o primeiro passo? O que eles devem procurar para também... Porque às vezes, eu acho que às vezes
a pessoa tem o medo, né? O medo do diagnóstico, o medo de, enquanto ele não procura um resultado real, ele tá, vamos dizer assim, no limbo, né? E depois que ele tem a certeza, ele tem que correr atrás. Então, qual a dica que você dá para esses pais que estão vivendo essa situação e ainda não têm a certeza? Bom, o Rian fez essa colocação do setor da pediatria e eu acho fundamental essa colocação que você fez, porque o pediatra ele tem que estar atento, né? Crianças que não falam, gente. Existem marcos do desenvolvimento. Uma criança que vai ao pediatra fazer a puericultura, se essa criança não fala, se essa criança tem movimentos, estereotipias, se essa criança tem alguns comportamentos que os pais consideram que os pais acompanham outras crianças e eu acho que incômodo de pai e mãe tem que ser considerado, tá? Inclusive, quando a gente assiste outras entrevistas de mães que tiveram dificuldade no diagnóstico, por exemplo, de seus filhos autistas, elas falam, eu fui em alguns médicos e eles disseram que era normal. Isso é muito duro, porque isso há um atraso no diagnóstico. Então, assim, se você tem um incômodo, você insista. Você continue levando em algum profissional, porque em algum momento alguém vai olhar e vai dar uma atenção para o seu filho, tá? Agora, sobre as dicas que você pediu para eu pontuar, eu vou dizer. Crianças que não falam, nós não podemos normalizar. Criança começa a falar, tem algumas essa iniciação da linguagem com um aninho e pouco, isso as redes sociais hoje em dia está lotado. Criança precisa até o ano falar tantas palavras, com 1 ano e meio tantas palavras. Se você considera que a criança não fala, você precisa ficar atento. Não vamos normalizar isso. Eu demorei a falar. Olha, não vamos normalizar. Cada criança tem o seu tempo. Essa frase, ela é uma das piores tragédias na vida de uma criança. Cada criança tem seu tempo. Não, a gente não pode respeitar esse tempo que as pessoas consideram, porque esse tempo é um tempo de atraso. Então, vamos atentar para atrasos que vocês considerarem que essas crianças estão apresentando, procurem um profissional. Não viu nada de anormal. Em relação à criança, eu acho que você tem que conversar com o pediatra. Se o pediatra considerar que não está vendo nenhum atraso ali, leva no psicólogo infantil, leva no neuropediatra, leva no psiquiatra infantil. Não tenha medo, sabe, gente? Porque, assim, a criança, ela tem uma janela de desenvolvimento que a gente não pode desperdiçar. E, muitas vezes, essa intervenção precoce, ela está precisando dessa janela para a gente poder conseguir avançar terapeuticamente falando. E se você deixa para fazer um diagnóstico com 5, com 6, com 7, com 8 anos, você perde essa janela ali na primeira infância, que é fundamental nas intervenções quando a gente fala de desenvolvimento infantil. Isso, o atraso é irreversível nessa janela. Fiquei impressionada agora com essa fala. A gente vai conseguir avançar, mas essa janela na primeira infância, ela é fundamental para a gente conseguir avançar. E assim, a pessoa que está, por exemplo, está escutando nosso podcast, né? A gente não sabe quantas pessoas vai atingir, mas que esteja, assim, curiosidade, assim, investigando o seu filho ou algum parente e queira procurar onde? Existe uma limitação de atendimento financeira, de renda? Como é que é o funcionamento? Em relação à Abramut, que é a nossa ONG, né? Abramut? Chama-se Abramut, Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil. A Abramut tem projetos a nível de grupo. Então, atualmente, a gente está na 5ª edição de um grupo que se chama Grupo de Orientação a Pais de Crianças com Mutismo Seletivo. E ali a gente explica o que é o transtorno, de que forma esses pais podem ter uma atuação para poder conseguir ir tirando o filho do mutismo, e aí eu vou explicar a vocês por quê. Uma criança que não fala causa muita ansiedade nos pais. Dá muita agonia as pessoas perguntarem o nome da criança e a criança não falar. Dá muita agonia as pessoas elogiarem a criança e a criança emudecer ou se esconder por trás dos pais, tá? Então, os pais acabam criando um padrão de falar por essas crianças. E aí, as crianças, elas vão crescendo. Gente, eu tô fazendo tudo errado. Tendo os pais como porta-voz. Entra no grupo. Eu vou entrar no grupo.
Porque assim, a minha filha, ela fala pelos cotovelos, mas quando ela chega num determinado... gente, eu não vou fazer consulta agora não. Mas quando Cobra ela, consulta grátis. quando ela chega no local, ela fica envergonhada. Mas depois ela se solta. Sim. Aí a pessoa... O que ela faz? Primeira coisa, gruda na minha perna. Aí eu fico, né, sacudindo a perna. Vai. E aí a pessoa fala, vai filha, fala que é Maria Vitória, filha. Então eu acabo respondendo por ela, né? Então eu tô fazendo tudo errado. Mas depois as pessoas ficam, pelo amor de Deus, manda ela parar de falar. Puxou quem? Olha só, Quem será que ela puxou, Maria Vitória? Vamos fazer uma diferença importante aqui. A timidez, ela é um traço do temperamento normal para a vida da gente, né? Ela, inclusive, nos protege nos ambientes sociais. Então, hoje eu cheguei aqui, cheguei tímida, sentei ali no meu cantinho, olhei o ambiente, né? A gente estuda o ambiente, vê como é, né? Depois, vocês chegarem, a gente começa a conversar e você vai se sentindo mais à vontade, aí você vê que você já pode falar um monte de coisa, inclusive mais bobagem. Mas a criança, ela é um ser em desenvolvimento e ela tem como principal protetor dela o seu cuidador. Então, quando ela chega num ambiente assim, algumas crianças são um pouco mais tímidas, ela vai precisar desse suporte, né? Vai se esconder às vezes um pouquinho, mas o que é que tem que chamar a nossa atenção? Se ela não consegue atravessar esse período de avaliação do ambiente, desse tempo que ela precisa para se ambientar. E tem crianças que só conseguem, por exemplo, ir brincar numa festa quando tá faltando 30 minutos para a festa acabar. Ela fica sentadinha do lado da mãe, do pai, a festa inteira, e ela não consegue interagir com outras crianças. Entendi. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque, volta a falar, criança atrai criança. Isso. Criança quer estar com criança, quer estar brincando, quer estar falando, quer estar interagindo. Se isso não acontece, a gente precisa ficar atento. Aquela e merece uma pulguinha atrás da avaliação. Orelha, Já vai colocando as pulguinhas atrás da orelha. A Fran é muito legal. Se eu fosse criança, é que você não viu, mas se eu fosse criança, eu queria ter te conhecido há 35 anos atrás. Pra saber se eu tinha alguma coisa. Porque eu tenho certeza que você tinha alguma coisa. Eu tinha uns toquezinhos. Nem precisa da Fran, eu já conto que você tinha. Vou fazer a consulta aqui, Brasil. Daqui a pouco você vai fazer uma regressão pra saber como é que você era antes, né? Por exemplo, vamos supor que eu tinha um toque. Um exemplo. Eu tinha toque mesmo, eu acho que eu tinha. Mas eu tinha um determinado toque. Isso pode curar ao longo da vida? Ou fica escondido ali na mente e pode voltar? Olha, eu não sei se você tinha, né, um Você toque. cuida de adultos? Cuido. Eu não sei se você tinha um toque, mas o que acontece? A ansiedade, às vezes, ela faz com que a gente precise, até para nos acalmar, ter alguns comportamentos, né? Repetir alguns comportamentos para nos trazer uma certa tranquilidade. Mas eu acho que se você tivesse toque, ele estaria te acompanhando até hoje. Por quê? Porque você faz essas verificações, se antes de sair de casa você vai lá e olha 10 vezes para ver se você apagou a luz. Não faço isso mais não. Você vai lá e você precisa abrir ou fechar. Ele bebe Mas tem um advogado amigo nosso, não vamos falar o nome dele não, mas ele vai estender a roupa, aí o pregador tem que ser igual. O azul e o azul, entendeu? Se ele botar dois pregadores... É aquele advogado que se alguém sentar na mesa dele, ele percebe que você tá na mesa dele. Amigo nosso, Então ele vai botar o pregador, se tiver um azul e um amarelo, ele não bota na roupa. Isso é um pouco grave, não? Se isso for uma coisa persistente e que de uma certa forma atrapalha as tarefas do dia a dia dele, porque você está pensando o seguinte, ele provavelmente, se ele vê ali os pregadores, ele vai perder um tempo, ele vai ter que trocar tudo, e ele só vai se sentir bem quando ele vê no pregador os 2 pregadores azuis, daquela forma, daquele formato. Eu acho que... E aí provavelmente não é só o pregador, né? Porque às vezes a gente não convive com a pessoa no dia a dia, você vai ver outras coisas. Ele falou que ele vai chegando em casa e ele vai conversando com ele mesmo. Aí se ele chegar na porta de casa e não tiver concluída a conversa, aí ele dá mais uma volta no quarteirão e entra em casa. Entende? Então... E aí ele não faz mais isso, cara. Faz mais não? Acho que não. Então ele tá curado. Bom, esse é um outro cliente aí, eu vou te passar depois. Tá bom. Mas tá vendo que advogado é tudo doido, né? Vou sair daqui com alguns clientes. Advogado... Não, ou então a gente já perdeu um advogado do escritório, né? Que depois que ele acabou de contar a vida dele ele aqui, vai embora. Ele vai pedir pra ir embora. Não dei nome. É uma descrição, né? Nossa. Caraca, eu sou muito fã da Fran, cara. Conheci a Fran hoje, pessoal. A Fran não era minha amiga. Gente, ó... Mas eu tô muito fã dela. Você nem falou. É. Siga nossas redes sociais, siga as redes sociais da Fran, da ONG. A ONG tem... A ONG tem rede social. Pode falar, @, tá bom. tudo. A ONG tem site, abramute.org.
A gente tem o Instagram, que é abramute_org. Tem meu Instagram também, que é psicóloga_Francilene Torraca. Gente, e é por aí Francilene. vai. Você apresentou Francilene? Não, Fran. É Francilene. Fran, que é nome de artístico. É porque, inscreva como no eu canal, falei, ative como o eu sininho, falei, pessoal. como eu falei, é Francislene, Franciele, Francismar, Francine, então é melhor Fran. Aí chega no consultório a doutora Fran. É, doutora Fran. Bastante. Eu não gosto muito dessa coisa de doutora, né? Eu acho que as pessoas me chamam de Fran. Fran é normal. Tá bom. Às vezes, quando eu chego nos consultórios, eu já chamo de doutora, porque às vezes eu também não lembro o nome. Ô, doutora, Entendi. doutora. Pô, essa menina aí. Boa saída, né? Boa saída. Fran, ó, eu sou um cara, eu adoro televisão. Podcast, televisão, novela, BBB, eu assumo aqui, vejo tudo. Vai contar hoje do BBB não, né? Não, hoje eu vou falar da novela. Travessia. Travessia tem um... Rede Globo, se quiser patrocinar o canal Pendura Podcast, tá? Estamos aí. Vai lá, fala lá da novela. Novela Travessia, Vai, ela já- não sabe que ela não vê novela, tá? Então, a pergunta aqui é só pra quem entende. Travessia tem o Theo, quem não acompanha, né? Tem Muita o gente Theo. acompanha. É um personagem que ele Você é acompanha adolescente. mesmo, hein? Sabe até o nome É, do tô te personagem. Ele é adolescente, a mãe do Theo é advogada, né? E ela fez esse estudo Aí eu te com a pergunto, doutora Fran, Ângela, que que é amiga horas que nossa. esse menino faz prazo, gente? Se a Mas- pessoa quer ver novela Big Mas deixa eu Brother- falar do Theo. O Tá, Theo, então ele é conta- viciado em jogo de computador. Entendeu? Viciadão. Aí a mãe tira O cabo da internet. a internet, tira o jogo, ele começa a tremer, se balançar, que não sei o quê, agride a mãe, agride o pai, agride a irmã. É uma situação que é complicada. Você Sim. já passou por isso lá no teu Na consultório? verdade, Como é que é essa ali a gente situação? está falando de um transtorno, né? Que, E é bem real ou a novela inclusive, bota pra atualmente cima já isso aí? consta, né, no manual atualizado, né? É um transtorno voltado para essa dependência de jogos eletrônicos, né? Essa dependência de jogos, né, ela já existe há bastante tempo, né? E aí, atualmente, a gente está falando, você está falando do Theo, a gente está falando de um transtorno ligado a jogos eletrônicos. E aí, quando a mãe retira, o que acontece? O Theo entra em abstinência. E aí vem todo aquele comportamento reativo, né? De uma pessoa que tá longe da sua droga. Seria o jogo eletrônico. E aí ele tem toda aquela reatividade, aquela irritabilidade, aquela agressividade. E ele é uma criança que, no caso, merece um acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico. É igual uma droga mesmo, abstinência de drogado, Por né? isso Tanto que ele eu tem falo ali na exatamente, novela, por isso que ele tem toda aquela reação, né? Não deveria ser assim, né? Teria que ter um acompanhamento para saber até dosar de como diminuir essa... A gente vive hoje no mundo, né, um problema muito grave de falta de limitação de internet, das redes sociais, né? A gente vai principalmente entrar nesse assunto, mas se quiser já pode inserir que a gente... E isso provavelmente teve um início lá, né? Essa situação com esse menino da novela, teve lá um início. E provavelmente a gente também tem uma expressão muito, muito comum que se chama os filhos do quarto, né? Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar em redes assim, em programas, eu peço sempre às famílias que olhem os seus filhos no quarto. Os pais ficam na sala também, nas redes sociais, na internet, e os filhos ficam no quarto, também imersos nessa internet e em vários aplicativos. E as famílias precisam monitorar o que essas crianças e esses adolescentes estão assistindo. E estão sendo inseridos, muitas vezes até levados por outras pessoas, tá? Dentro desse contexto de monitoramento, eu penso que primeiro os pais precisam olhar e ver que modelo eles estão reproduzindo para os seus filhos. Porque famílias, pais, né, que são as referências para as crianças, que ficam boa parte do tempo no telefone, vai, de uma certa forma, trazer esse modelo para os filhos, né? Então, se você entra em casa e você procura
não reproduzir esse modelo, seu filho não vai ver esse modelo, mas ele vai querer brincar, ele vai querer jogar, ele vai querer estar inserido naquele contexto, a gente precisa trabalhar com limites, com limitações. E a gente precisa, junto às nossas famílias, ter tempos de qualidade com os nossos filhos, para que a gente consiga sair dessa zona do eletrônico e se voltar muito mais para a fala, para a presença, para uma atenção que, infelizmente, atualmente a gente acaba não... A gente vê famílias se comunicando por WhatsApp dentro da mesma casa. A novela aborda também, sério isso, a novela aborda também os filhos do quarto, como você falou. Não é nem perguntar, mas veio aqui porque eu realmente assisto a novela. Existe um personagem que ela quer ser atriz, né? Pra quem não acompanha, ela quer ser atriz. E aí ela tá falando com uma outra atriz já famosa no telefone. Elas conversam no telefone. E por trás dessa atriz famosa é um pedófilo. E aí mostram um senhor já, cabelo grisalho, pedófilo. E aí o computador muda a cara dele. Aí aplicativo da Face. aí vira... O pedófilo vira a atriz famosa conversando com essa menina e fica pedindo pra ela tirar, mostrar roupa, entendeu? E aí a própria novela aborda isso também. Ela no quarto dela e agora pedindo pra ela mandar foto nua, essas coisas de pedófilo, entendeu? E ela tá sendo enganada pela inteligência artificial, né? Isso é absurdo, né? Já que a gente entrou nesse assunto, acho que vale a pena a gente falar aqui, Fran. Semana passada, né, teve um caso aqui no Rio de Janeiro, que você até chegou a dar seu parecer, né, sobre a situação. E aí, pessoal de casa, aqui no Rio de Janeiro, uma menina de 12 anos, após conversas com um rapaz através do aplicativo TikTok, na saída da escola, em Sepetiba, foi levada por um senhor, né? E através de um aplicativo de carro, de Uber, levou ela para o Maranhão. Então a gente está falando aqui de Rio de Janeiro. Ela viajou de carro, sei lá, durante 3 dias para o Maranhão. Hoje a gente tem mais informações porque, de fato, graças a Deus, localizaram o paradeiro dela. Mas veja, uma menina de 12 anos, que provavelmente aconteceu isso com ela, né? Foi seduzida através desses aplicativos que a gente tem, sem nenhuma fiscalização dos pais, e o pior aconteceu com sequestro e cárcere privado. E aí eu acho que tem muito disso, né, que você acabou abordando, essa questão da ausência da fiscalização dos pais, a própria menina sendo seduzida por conversas em aplicativos e de fato caindo no golpe. E o que eu acho mais grave, né, que houve de fato o sequestro e o cárcere privado, e a gente está falando aqui de outro estado, né? Enfim, ela viajou 3 dias de Uber. E aí, queria até que você falasse um pouquinho, mas fica até aqui minha indagação. Gente, será que o motorista do aplicativo não percebeu que era uma menina de 12 anos viajar não sei quantos 1000 quilômetros? A gente nem sabe, né, o envolvimento também. Não acompanhei o caso. Né, desse motorista também, né? A gente não sabe, mas, assim, são... E como a gente até chegou a falar aqui um pouquinho antes no bastidor, né? Acho que desde os 10 anos ela mantém contato, né? Então, uma criança de 10 anos que tem essa exposição a nível de rede social e que não tem um monitoramento... Não, e o que mais me impressionou é que, por exemplo, às vezes os aplicativos de conversa, mais conhecido, WhatsApp, enfim, tem as redes sociais, Instagram e Facebook, mas hoje essa viralização do TikTok, né, que a pessoa conversa pelo TikTok e tudo foi marcado por ali, que é esse aplicativo, eu conheço como aplicativo de dancinha, Sim. Mas eu acho que tem todo tipo de conteúdo lá, né? Tem sim. Os Estados Unidos vem até falando que eu li recentemente uma entrevista falando que é devastador o efeito do TikTok na vida das crianças e dos adolescentes. Gente, é monitoramento, né? Porque eu confesso a vocês que eu acho que agora a ação dessas pessoas se tornou mais fácil, justamente porque pega as famílias numa posição de uma certa vulnerabilidade. Porque você não imagina, você acha que isso pode acontecer com outras pessoas. Mas, assim, você
não tem tempo, muitas vezes, de ficar olhando e vendo, enfim. Hoje, atualmente, a gente sabe que tem até aplicativos que os pais instalam no telefone dos filhos para poder olhar. Mas assim, se você não tomar mesmo conta assim, do que mesmo está com isso, acontecendo ainda fica- ali, né? E assim, tá muito difícil o cenário que a gente está vivendo. E o que eu faço questão até de frisar aqui, o Rian trouxe os casos da novela, né? Então, teoricamente fictícios, mas baseados provavelmente em acontecimentos reais. Mas esse caso, gente, a gente está falando do Rio de Janeiro e a pessoa foi para o Maranhão, a criança de 12 anos. Então, assim, às vezes você vê a notícia e quem está na capital pensa assim, isso acontece só no interior. Não, está acontecendo aqui, do lado, com as crianças, enfim. Foi pega na porta da escola. Ela não foi no mercadinho, na mercearia, nada, foi ali na porta da escola. Então, assim, eu acredito que também teve uma falha geral, né, nesse cuidado com essa criança, né? A família, em primeiro lugar, os pais, mas essa criança de 12 anos já saindo sozinha, não sei também qual é a proximidade da o residência. diálogo hoje, quando você tem um adolescente em casa, uma criança de 10 anos, 9 anos, 11 anos, muitas vezes a gente sabe que é difícil você olhar tudo, né? Mas precisa olhar. E o diálogo tem que ser de alerta. Olha, esse que é um lugar perigoso, você tem que pontuar para a criança que a internet é um lugar que tem perigos também, né? Não é a gente orientar só que as ruas tem vias perigosas, que, assim, não vamos ficar no parquinho, na pracinha tal, porque lá tem assalto, vamos para casa. Aí a pessoa vai para casa e fica no celular, na internet. E ali é um lugar também de entrada de pessoas perigosas. Sim. Tá? Pessoas que podem te levar a situações de perigo, de maldade, né? Então, assim, não pode falar com pessoas que você não conhece. Educar é todo dia, né, gente? É diariamente. Então, não pode falar com quem não conhece, não é só na rua. Não pode falar com quem não conhece, também na internet. Não pode dividir particularidades da nossa vida, da sua vida, não é só com pessoas na rua, também ali na internet. Certo. Então... Eu ia te perguntar uma coisa. Você tem uma filha, né, na criança. Como diferencia você, mãe, e profissional? Tem como fazer essa diferença? Ou a mãe é profissional o tempo inteiro analisando? Minha filha tá assim, que ela tá com 4 anos, né? Não é fácil, não. A gente fica sempre com um olhar muito atento, né? Por exemplo, ela teve um atrasozinho quando ela começou. Ela sempre foi muito tagarela, mas quando ela completou 2 anos, a gente percebeu que ela estava com uma fala muito tati-bitate ainda, e ela já deveria estar falando muito melhor. Então, eu percebi. A pediatra percebeu e falou, vamos ficar alertas, porque se isso se continuar se mantendo, na próxima consulta talvez cabe um encaminhamento para a fono. E assim a gente fez. Então, assim, eu fico sempre olhando o relatório da escola para ver se está tudo ok, se ela está se desenvolvendo como deveria, né? Porque, assim, eu não ter conhecimento, às vezes, não é fácil. E é tão estranho isso, gente, porque eu convivo com criança o tempo inteiro, né? As crianças, os amiguinhos dela, outras crianças do meu contexto familiar. Então, é tão difícil você ver coisas. Você tá, né? Só no Tem raio-x. Alguma coisa ali, já tá analisando. né? E aí você fica, eu falo, epa, não se mete nisso, né? Porque assim, mas tem pais que recebem muito bem, né? Tem famílias que não recebem tão bem. Então não é fácil. Agora, em relação à minha filha, eu vou te dizer, eu fico atenta assim, fico olhando tudo. Sensacional. E algum amiguinho dela, pai familiar, já te pediu orientação? Pede sim. Pede sim. A gente procura fazer na medida do possível, porque a gente tem um certo envolvimento, né? Mas pede sim. Esse relatório da escola, você falou, recebo o relatório da escola.
esses relatórios, eles costumam facilitar ou dificultar o seu trabalho? São bem feitos? Ou tem escola que faz de qualquer maneira? Olha só. Porque tem Quando eu vou escolas fazer, e escolas, né? quando eu vou fazer uma avaliação, eu peço o relatório da escola, mas vai também alguns inventários para que a escola preencha ali, detalhando o comportamento da criança. Mas eu vou dizer para vocês, ainda assim, às vezes, eu estou vendo que a criança tem comprometimentos e o relatório vem lindo. Né? A criança faz tudo. Interage, sabe? Escreve, fala, Então, pula, canta, dança. Eu não sei dizer, sabe dizer se é alguma lei que toda escola deveria ter um psicólogo, um pedagoga. Olha, as escolas Sabe? atualmente não tem uma obrigatoriedade, por exemplo, de você ter um psicólogo escolar, né? Mas as equipes pedagógicas da escola, elas orientado, né, que elas precisam estar em formação continuada. Eu sei que é a questão do mediador, né? Ter o aluno especial, né? Que também me preocupa, isso é uma coisa que me preocupa bastante, eu vou explicar a vocês por quê. Do mediador, como assim? Não entendi. A criança especial, ela tem direito a um mediador dentro da sala de aula. Para acompanhar. E o mediador, gente, eu penso, e isso é um grande problema, inclusive, na rede pública, tá? Vira e mexe no jornal. Vira e mexe tá dando. Por quê? O mediador, ele precisa ser uma pessoa preparada, sabe? E muitas instituições privadas, eu não sei bem como é que está isso na rede pública, mas pegam estudantes, né, estagiários, que muitas vezes nem conhecem, por exemplo, sobre uma conduta com autismo. O autismo, por ele, por exemplo, ser um espectro, muitas crianças têm uma série de sensibilidades sensoriais. Muita sensibilidade auditiva, não sei se vocês já repararam, algumas crianças colocam a mãozinha no ouvido. Muitas vezes aquele próprio ambiente da escola é muito barulho. São crianças que precisam muitas vezes ser retiradas dali para elas poderem se regularem um pouco mais e depois voltar. E eu sou muito sincera para vocês, é muito comum dentro dos ambientes escolares a gente ter mediadores que não são devidamente preparados. Ao invés de ajudar uma criança dessa, Acaba atrapalhando. a criança fica num nível de irritabilidade, muitas vezes, até muito maior, porque ela precisa de intervalos, e precisa haver esse respeito. Mas, para isso, volto a falar, os mediadores precisam ter uma certa formação para poder ajudar essas crianças dentro da escola. Caramba. Eu não sabia que era meio deficitária essa situação. No ensino público está muito difícil. Mas eu acho que até no particular, assim, parece que vira e mexe a gente percebe que alguém propõe ação judicial para que seja garantida, enfim, a figura da mediadora, né? Ou mediador, enfim. Voltando aqui um pouquinho, quando a gente estava falando de limites, né, de rede social, hoje a gente percebe uma grande maioria desse enfrentamento, né, nessa fase de 10, 11, 12 anos. Mas hoje, com a facilidade que a gente tem de internet, eu digo porque minha filha, com 4 anos, ela adora assistir o YouTube Kids. Então, o YouTube Kids, claro, ele já é uma plataforma voltada para criança, então ela é limitada da quantidade de acessos de vídeo e tudo. Mas também tem uns vídeos que, às vezes, por exemplo, não só dessa parte de deficiência, mas, por exemplo, alguns vídeos infantis, enfim, tem os irmãos lá, que eles... A Maria, minha filha, assiste e depois ela, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, te induz a comprar as coisas. Então, por mais que também o YouTube Kids seja uma plataforma voltada para a criança, ela também é muito complicada nessa parte, né, do consumismo. A criança tem acesso a todos os tipos de produtos vendidos, eu nem sei. Outro dia ela para mim, mãe, o guarda-chuva tem que ter um apito. Eu, por que você vai apitar a chuva? Porque teve uma propaganda no qual a criança do vídeo usava o guarda-chuva com apito. E o guarda-chuva com apito de plástico, gente, que custa, sei lá, 10 centavos, só porque o guarda-chuva custa 50 reais. Então, assim, é uma diferenciação porque é aquele produto, daquela marca, daquele vídeo. Nesses casos, já teve algum caso de você lá no seu consultório perceber isso também por mesmo as plataformas infantis, que não é a melhor coisa ainda, né? Dessas crianças, já, por exemplo, minha filha tem 4 anos, já está nesse nível de... Não, a minha filha também pede. Um dia desse ela estava pedindo uma geladeira da Frozen.
Porque ela tava lá vendo o videozinho. Mamãe, eu quero. É a geladeira da Elsa. Então, assim, por isso tem que ter limitação de tempo, né? As crianças, elas em cada faixa etária, elas precisam ter uma limitação de tempo de exposição às telas. Então, a gente não pode deixar elas tão expostas por várias questões. Primeiro, por questões do neurodesenvolvimento mesmo, que aquele eletrônico todo, ele traz uma ativação na circuitaria cerebral de uma criança que tem um cérebro em desenvolvimento. Aquilo ali pode, em excesso, ocasionar problemas, prejuízos, né, naquela criança. Então, tem um tempo de exposição. Quanto menos tempo as nossas crianças estiverem expostas a isso, elas também vão estar menos expostas às propagandas, tá? Eu procuro tirar um tempo do dia para permitir que ela veja. Então, e eu também moldei, né, dividindo um pouquinho da minha particularidade de vida com vocês, a minha vida, para poder estar com ela na medida do possível, acompanhando nas atividades dela e em algum momento do dia permitir que ela veja. Mas é isso aí. A propaganda está lá e eles vão querer assediar as crianças porque é o cliente deles, né? É verdade. É verdade. A gente não vê. Quem vê são eles. Então, é o cliente deles. Não, e hoje em dia também tem muita facilidade, né? Eu digo isso porque acontece lá em casa. Aí você tem YouTube Kids, aí tem os canais na televisão, né? Que já são próprios para criança. Aí a Netflix tem a parte só infantil. Então, assim, a criança quer fazer atividade, nada. Para que fazer atividade? Tem lá o dia inteiro a televisão à disposição dela, o tablet, que é só passar o dedinho. Então, realmente, eu estou até pensando aqui, eu tenho que começar a limitar a Maria Vitória, né? Nos horários dela de tela. É importante. Mas assim, hoje, por exemplo, a gente está gravando um podcast, vamos para uma reunião, uma live, né, no Sindicato de Peste de Serviço à noite. Hoje a gente chega em casa 10 horas da noite. Então tem que ser uma rede, né? Família, marido, minha esposa. Todo mundo tem que ajudar. É a rede de apoio, né? Hoje em dia, pra gente que tem a vida que a gente tem agitada, a gente precisa muito de que a criança tenha uma rede ali, né? Eu acho que tudo é a de conversa suporte. também, né? A conversa. Mas é difícil, né? Porque aquilo ali, ele é viciante, né? Então, como é que você vai gente conversar meio- com uma criança dizendo que é ruim? Não é ruim. A gente A gente não gosta. A gente começa a assistir o Pendura Podcast e não quer mais parar de assistir. Exatamente. Então, a gente Inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe Compartilha nas redes esse sociais. vídeo. Tem que pedir pro pessoal se inscrever. A gente não tem vontade de sair e as crianças, né? Porque aquilo é legal, o jogo é legal. Às vezes eu sento do lado dela e assisto junto com ela, até pra gente poder depois conversar e tudo mais. Mas a gente precisa tirar os nossos filhos um pouquinho desse mundo virtual que tá bem difícil, tá? Bota pra fazer atividade, bota pra correr que cansa e dorme. Eles gostam muito de correr, né? Eles gostam de correr. Vai correr, Acho corre. engraçado que às vezes a gente leva naqueles parquinhos que a gente paga, né? E eles ficam lá pulando, brincando, não sei o quê. Às vezes você leva num lugar que não tem nada disso e eles ficam correndo de um lado E pro só outro. tem um espaço E gigante. fica feliz, né? É isso aí. E aí você fica, ei, para de correr! Aí corre, espera aí! É porque a nossa geração, né, tudo gourmetizou tudo, né? O parquinho tinha aquele lá de ferro, e a criança ia Lá lá, em Nova Iguaçu ainda tem esses parquinhos. pegava o prego, rasgava a perna, costurava ali e tava tudo bem. mesmo. Agora Um tétano, né? não tem nada, né? Nem teto não tem mais. Nova Iguaçu tem. O Ru partiu Nova Iguaçu. Agora, mudar um pouquinho de assunto. Sobre a perícia judicial, você atua na vara da infância e juventude, especificamente? São vários cartórios? Não, depende do... Vara de família, divórcio, se quiser te contratar Eu tô como lá, né? perito, como é que Cadastrada, faço? eu tô lá cadastrada no Sejude, né? Faz- Então, É o juiz que o indica. juiz que faz a indicação. Entendi. Então, ele vai lá, vai me designar para processo A, processo B, e aí depende, né? Mas se Vara o de particular família. quiser te contratar para fazer uma contraperícia, Também faço. Faz Trabalho assistente como técnico. assistente técnico. É bom saber, né? Porque sempre tem, né? sempre Alguns tem um casos. amigo nosso querendo. Amigo do amigo meu, Amigo do problema com a ex-mulher, com a atual mulher, com a ex-ex-mulher. Com os filhos, com os enteados. Com criança, com essa questão de família é muito comum, né? A gente tem que ter uma atuação aí, porque a gente precisa ajudar o juiz a decidir, né?
É muita Eu responsabilidade, tava né? muita vendo, responsabilidade, eu tava vendo esses né? dias uma condenação de dano moral pelo abandono afetivo do pai. O que acontece? O pai ele só cumpriu de fato o que estava determinado na sentença. Se a visita era sábado de 9 a meio-dia e domingo de meio-dia a 3 horas da tarde, ele fazia exatamente aquilo, nada além, ele não fazia um contato por telefone nem conheço nada. vários. Ficava numa coisa muito mecânica. Verdade. Enfim, eu gostei muito da decisão porque não é o normal no nosso cotidiano a gente ter uma condenação em dano moral nesse sentido, mas eu comecei a perceber que de fato hoje o judiciário então já está olhando com outro lado também, porque a gente sempre falou o melhor interesse da criança, né? Sempre é o melhor interesse da criança, mas no dia a dia, no cotidiano, o que mais acontecia era isso, né? O pai vai lá, cumpre o que está determinado e nem um telefonema durante segunda a sexta para saber se teve febre, se não Mas teve. um detalhe, a criança especial principalmente, você sabe muito bem. Sim. Eu acho que o abandono afetivo é pior. Muitos pais abandonam, né, com a mãe. Crianças com... Acaba o casamento, né? Acaba o casamento. Chegou o diagnóstico, o casamento acabou. E já vi Gente. casos da própria mãe rejeitar o filho, Sim. né? É comum isso. Mas O você... abandono afetivo. É comum, mas eu vou dizer para vocês que é muito comum os pais abandonarem a mãe, no caso, e a criança, principalmente diante de diagnósticos como uma deficiência intelectual, como uma paralisia, como um autismo. É muito comum isso acontecer. Agora, há pouco tempo atrás eu periciei um caso de uma adulta que processou o pai por abandono afetivo. Porque a gente, aí eu entro justamente para poder fazer essa avaliação do estado de saúde mental dessa moça, do quanto historicamente essa falta, esse abandono afetivo repercutiu na vida dela. Porque o que acontece, gente? Isso vai marcando em que sentido? Você marca e não vai, né? Você vai abandonando a criança de vários aspectos. Você vai deixando marcas dessa ausência de várias formas. Deixa na né? escola, esquecido. Enfim, e aí ela vai trazendo o quanto a nível de saúde mental, essa ausência, essa responsabilidade afetiva que ele não teve, ocasionou de dano na vida dela. Então, ela hoje é uma moça depressiva, ela é uma moça que tem dificuldade nos seus relacionamentos afetivos, porque ela deposita sempre na outra pessoa uma expectativa de afeto que ela não recebeu, né? Principalmente por ser uma figura masculina. Então, é uma pessoa que tem muitos prejuízos emocionais. E eu acho que as pessoas precisam entender que, de alguma maneira, nem que seja financeiramente, né? Óbvio que isso não vai vai trazer de volta a saúde mental, mas eu acho que isso, inclusive, tem que vir a público para que as pessoas entendam que responsabilidade afetiva é algo fundamental na vida da pessoa. Não é simplesmente você ir lá e contribuir financeiramente, né? Nós somos, volto a falar, nós somos seres que precisamos de cuidado, de afeto, de carinho. Eu não sei se vocês já viram em rede social cérebros de crianças que foram abandonadas por seus principais cuidadores, que foram negadas a elas afetivamente, principalmente afeto na primeira infância. É um cérebro menor, é um cérebro que tem menos massa cinzenta, Caramba. é um cérebro que normalmente as crianças vão Você ter xingou? comprometimento. Não, falei, Caramba. Eu achei que você tinha mandado Vai ter falar. comprometimentos cognitivos. Deu vontade de xingar, né, pelo abandono, mas sem querer cortar, desculpa. Não, claro, Mas fica à vontade. Volta aí, perdi a raciocínio. Não, O eu cérebro- estava falando que o cérebro é menor e a gente tem imagens em ressonância que esse cérebro é menor e automaticamente ele vai ter uma massa cinzenta diminuída, ele vai ter aspectos cognitivos alterados que vão influenciar a vida inteira aí na vida dessa criança, né? Gente, olha, Caraca, o estudo da mente é muito sinistro, né? tinha que fazer isso com o pai, né? O próprio pai, ou a mãe, não sei, né? Pai, a mãe, Geralmente- até avô, avó, sei lá, familiar, né? Porque assim, tem gente que se sente, não posso dizer, às vezes deve ser comum também, você pegar um filho que acha que a mãe gosta mais de um, a avó que acha que a avó queridinho é gosta, outro. um outro queridinho, outro não. Isso é comum, né?
Mas isso aí a gente sempre tem que olhar isso dentro de fazendo uma avaliação sistêmica, né? Por que muitas vezes a gente vê em contextos familiares uma mãe que superprotege um filho? E aí, trazendo uma certa particularidade que eu vejo muito em consultório. Normalmente, uma mãe que superprotege muito um determinado filho, se você for olhar o histórico, você vai ver que ela superprotege aquele que é mais deficiente, é o que tem o maior prejuízo. E eu já participei de grupos de família onde as mães verbalizam isso, mas ele não precisa, esse aqui precisa mais. Entendi. Ele tem uma autonomia, eu sei que ele vai caminhar bem na vida, Tá vendo? sabe? É muito comum você ouvir essas falas de mães. Entenda, eu tô falando eu tô trazendo aqui um recorte, mas a gente pode ver outras situações que podem ser outros problemas, entendeu? Ela tá achando que eu tô fazendo consulta particular. Não, Brasil. A pergunta é normal. A gente tava aqui, a produção fez uma pergunta aqui sobre o mutismo seletivo e a apraxia. A apraxia, né? da fala. Se tem alguma semelhança, se tem alguma diferença. Aproveita e me explica, porque eu não conheço. Eu só né? conheço a quiropraxia, que eu botei a coluna no lugar esse dia, mas a apraxia eu não conheço. Então, a conheço nada também, apraxia né, da gente? fala é um transtorno que atrapalha a linguagem, né? Que acomete a linguagem. Faz parte dos comprometimentos da linguagem. Agora, o mutismo seletivo é um transtorno que faz parte do rol dos transtornos de ansiedade que acomete a infância. Quando você vai olhar lá o manual de doenças mentais, você vai ver o seguinte, que o mutismo seletivo, ele, assim como os transtornos de ansiedade, eles estão colocados de acordo com o desenvolvimento infantil. O primeiro transtorno de ansiedade que acomete a criança é a ansiedade de separação. Sabe aquelas crianças que entram na escola e são muito reativas, têm uma dificuldade muito grande de se separar do seu principal cuidador e ficam chorando, muita dificuldade, às vezes passam boa parte da infância com isso. É a ansiedade de separação. Logo depois vem o mutismo seletivo, que é um transtorno de ansiedade também que acomete a infância. Logo depois a gente vai ter os outros transtornos, que a gente tem uma fobia social, uma fobia específica, a gente tem o TAG, que é a ansiedade generalizada, enfim. E aí ali vem descrevendo todos os transtornos de ansiedade. A apraxia da fala, normalmente ela é diagnosticada ou pela fonoaudiologia ou pela foniatria, que é um médico especializado, um médico foniatra especializado na fala. E em todos os comprometimentos, né, as questões da fala. Não sei se eu fui clara para vocês. Não, entendi. Não conhecia realmente a apraxia, nem o mutismo seletivo, que eu aprendi hoje. E vamos supor um adulto que está numa situação de estresse, vai apresentar vai dar uma palestra, vamos ver. E ele se desenvolve bem. O famoso branco, travou, não consegue falar. Tem algum resquício desse mutismo seletivo ou é comum numa ansiedade extrema? O dar o branco, né? Isso é muito comum, principalmente quando a gente, de repente, em provas, está nervoso, está tenso, né? A gente tem sempre que olhar, quando a gente vai fazer qualquer avaliação, é o tempo que esses comprometimentos estão persistindo ali na vida da pessoa, tá? Uhum. Porque você ter isso eventualmente, isso pode acontecer. É muito comum pessoas extremamente ansiosas terem esses brancos, né? O que eu estou querendo te falar? O nível de estresse é tão alto que muitas vezes ele vai fazer a leitura, mas aquilo ali não consolida, porque ele está extremamente estressado. Então, quando ele precisa buscar aquela informação que ele leu, ele não consegue buscar porque aquilo ali não se consolidou. Então, Entendi. a gente pode falar desses famosos brancos. Mas quando você falou isso, eu pensei que você fosse falar daquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande de se colocar, falar em público, né? Também estava pensando algo nesse sentido, mas fica à vontade aí. E aí a gente precisa ver se Isso está interligado com a ansiedade? Com a ansiedade. A gente tem um transtorno chamado fobia social, em que as pessoas não conseguem
se expor, né, nos ambientes sociais, são extremamente retraídas também. E isso também é extremamente prejudicial. É um transtorno que acomete a infância também, por volta os estudos falam de 7 anos, 8 anos, e as crianças ficam retraídas excessivamente. E elas não conseguem interagir socialmente, então vão ter dificuldade para fazer amigos. É diferente do autismo. A pessoa que tem fobia social, ela tem a vontade, ela quer estar, ela quer interagir, mas ela não consegue. O autista tem uma dificuldade de interação social, mas ele se sente bem no mundo isolado dele. Para ele não faz muita diferença ele estar interagindo ou não, muito pelo contrário, muitas vezes a interação social exaure, deixa ele extremamente cansado. Ambientes sociais em que ele precisa interagir, ele fica muito cansado. Por quê? Porque há uma exaustão real. A mente é bem esquisita, hein? Agora, já que a gente falou de ansiedade, né? A gente percebe que, né, que na grande maioria tem muita gente ansiosa por aí. Diga pro pessoal de casa, ansiedade. Quando você fala, tá ansioso, já vem um querendo te dar um remedinho, um ansiolítico, alguma coisa assim. O que você orienta o pessoal de casa? Tratamento seria o quê? Terapia? Seria de fato uso de medicamento? Meditação. Como é que é? Quando a gente fala em terapia, né, gente, eu acho que o melhor dos mundos seria que todo mundo fizesse terapia, né? A gente, em psicologia, nosso maior sonho é a gente conseguir ter psicoterapia preventiva, né? E não a gente ficar recebendo as pessoas no consultório sempre para apagar fogo, né? Eu nunca recebi alguém no consultório. Terapia no escritório. Não, então, Ian, a gente tinha que botar uma terapia no Barbosa Santana. O terapeuta porque faz a gente terapia? Com certeza. A gente só Como é que a gente problema. não vai fazer? Tem que O fazer. terapeuta faz terapia também. Tem que fazer, ué. Afinal, a gente também tem as nossas demandas da vida, né? Você acha que a gente, porque estuda, consegue resolver as nossas próprias questões? Muitas vezes dá os BOs, enfim. Né? O Tico e o Teco fica... Vamos fazer o quadro terapia aqui. Sessão terapia, ela já tem, né? O ideal seria que a gente conseguisse, né? É que a gente, infelizmente, tem uma cultura de que fazer terapia é coisa de maluco, e a psiquiatra é coisa de maluco, e é por causa disso que os transtornos da infância são relevados. Aí cresce e fica maluco. Porque você vai crescendo... Não pode falar que a pessoa é maluca. Não, Ian, você vai crescendo... Falei brincando. Você Tá. vai crescendo, Desculpa. acumulando transtornos, né? Ó, vou te dar um exemplo. Você tem uma ansiedade de separação que você não é tratado na infância. Você tem um mutismo seletivo que não é tratado na infância. Você já está com 2 transtornos. Você vai crescendo, você fica com síndrome do pânico, transtorno do pânico. Você já está com 3 transtornos de ansiedade, entende? Você vai acumulando comorbidades. É igual ao autista. Ele não é visto e não é tratado devidamente na infância, ele vai acumulando uma ansiedade, ele pode acumular uma depressão. Então, assim, é muito comum você ver um autista na vida adulta com ideação suicida, se matar. Sabe? Porque a inadequação, principalmente um de alto funcionamento, a inadequação em que ele se vê é tão grave que ele não vê solução para aquilo. Né? Por mais que ele tente na vida caminhar de uma maneira teoricamente mais próximo do normal, ele não consegue, ele se vê como um traste de pessoa. E isso vai te debilitando, entendeu? Isso vai te deprimindo. Então, assim, a terapia, ela tem que ser muito bem-vinda, ela tem que ser recomendada. E quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa entender o seguinte, a ansiedade, ela desde os primórdios, né, ela nos empurra, ela leva a gente para frente, ela nos alerta dos perigos. Mas quando você tem ansiedade te prejudicando, te paralisando na vida, te deixando trêmulo, te deixando com crises de ansiedade, te deixando com sudorese, te deixando com taquicardia, sintomas assim, né? Porque é um estresse muito grande, você precisa procurar ajuda. Daqui a pouco a Thalita vai te explicar o que é isso aqui. Mas, antes, o esquizofrênico. A gente não fala. Esquizofrenia. Caraca, eu pensei nisso. Você pensou naquele cliente? Não, nosso cliente, pensei. Tem Só um que aí cliente eu que acho ele me liga. Que já é outra área, não sei. Mas vale eu a pensei pena. no esquizofrênico. Ele realmente foi diagnosticado. Mas como que você estuda essa parte Também também? tem terapia? Também tem terapia para ele ou não? A esquizofrenia, ela é um transtorno que não tem cura, né? Então,
é um paciente que precisa estar sempre em acompanhamento, tanto da psiquiatria quanto da psicoterapia. Atualmente, a gente tem serviços especializados, né, para isso. Então, é uma pessoa que... E aí, o que acontece muitas vezes? Se ele entra num tratamento e ele se sente melhor, ele abandona. Mas é um tratamento em que a pessoa nunca vai poder abandonar. Porque, inclusive, o que ajuda muito na diminuição das crises é o tratamento, é o acompanhamento correto. Ele nunca vai se livrar de determinadas crises, tá? Porque faz parte do transtorno. Ele é o nosso cliente há bastante tempo, essa pessoa. E a primeira vez que atendeu, até eu fiz o atendimento jurídico dele a primeira vez. E eu acho que é a falta do acompanhamento. Ele não conseguia, ele contava tanta história, conseguia às vezes fechar. E era tipo uma metralhadora de informação, né, do que acontecendo. E a gente percebia que muitas das vezes tinha um pouco eu não sei se cabe isso de alucinação, não sei se é uma criação, né, dele, que ele histórias dizia, fantasiosas. Isso, muito. Então, assim, tinha algumas situações verdadeiras, mas outras você percebia que eram muito... Isso para vocês, para poder E contextualizar e montar, que às vezes um não tem processo deve ser até difícil, né? demais. Porque até onde vai a realidade da história e até onde Isso. parte para uma fantasia, assim, né? E ele sozinho, o atendimento dele, atendimento jurídico, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, vamos botar assim, nessa área. Mas é nosso cliente até hoje, tá aparentemente tudo bem. E foi feita na Justiça Federal, né, que ele é servidor federal, foi feita uma perícia. Se a gente já conhecesse você, poderia até colocar como um assistente técnico, né? Mas agora nos próximos, eu juro que eu vou te chamar como assistente técnico. Fran, faz você, que você tá aí tem um quadrinho no nosso programa aqui, que é para bater o martelo. O pessoal de casa está com fone, tira o fone porque dá aquele sustinho, né? Sabe? Bater o martelo significa uma coisa boa. Então pensa aí nessa mente brilhante que as outras mentes. Ô, Fran, deixa eu explicar. Uma situação, explica pra ela, vou te dar um martelinho. O nosso martelinho, o que acontece? Nós advogados, a gente sempre quis o quê? Bater o martelo e tudo mais. Hoje em dia, nem no âmbito judicial a gente tem o martelinho. Mas uma tradição, Ficamos sabendo há pouco tempo que no júri ainda tem o martelinho, que a gente trouxe aqui um advogado criminalista, trouxemos 2 já aqui. A gente não faz júri, né? Então, a gente e aí eles contaram que tinha o martelinho. Então, quando logo que a gente criou o programa, a gente pensou, não, a gente tem que ter um martelinho e tudo mais. Então, o que seria o martelinho aqui? Aqui o martelinho é você bater para uma coisa boa. Pode ser uma coisa, uma pessoa, uma organização, um sentimento, uma coisa que você viu, pô, aquilo ali vale a pena, eu bato o martelo para isso, enfim. E aí o martelinho é seu, esse momento é seu, você fica à vontade, você pode falar o que é e bater o martelo. E após isso a gente faz o quadro do pendura. Quem você pendura? Quem você pendura é uma coisa que não é legal, que não é tão bacana. Uma pessoa só não pode pendurar o Pendura Podcast. O restante você pode tudo. Pode pendurar até o Rian, se você quiser. Liberdade, fica à vontade, Posso? a casa é sua. Acho que eu vou falar sobre, por acaso, de rede social. E hoje a gente trouxe uma conotação negativa das redes sociais, mas eu quero trazer uma conotação positiva, principalmente na divulgação dos sintomas do autismo. Eu acho que eu tenho visto muito isso da seguinte maneira, e eu vou explicar para vocês. Todo mundo, quando faz uma avaliação de autismo, todo mundo acha sempre que o autismo ele tem que vir naquele padrão difícil de um adulto ou uma criança que não fala, é agressiva, impulsiva. E a gente, por muito tempo, deixou de olhar para o autismo leve, e eu vou te falar, para o bem leve mesmo, tá? Que não é leve para ninguém, tá? Mas o que eu tenho visto, e essa semana, desde segunda-feira, eu tenho visto tanto isso na rede social, e as pessoas chamando a atenção para que tenham um olhar, e inclusive trazendo alguns sintomas, chamando a atenção sobre alguns sintomas de autistas de alto funcionamento, e trazendo para a superfície que as pessoas que se veem nesse quadro, né, com dificuldades de interação social e de se comunicar, procurem uma avaliação. E aí, mas toda hora as pessoas estão trazendo diagnóstico de autismo, agora tudo é autismo? Não. Que bom
que está sendo falado sobre isso, porque antigamente todo mundo era mongol, retardado mental, era maluco. Por quê? Por falta de diagnóstico. Lerdo. Lerdo, ou então, se a gente está conseguindo hoje, é graças, de uma certa forma, a esse espaço que a rede social dá para a gente, da gente cada vez mais conseguir fazer diagnósticos precoces e ajudar essas pessoas no funcionamento deles diário, tá? Eu tenho certeza que após essa entrevista, o mutismo seletivo vai ser bem conhecido, porque realmente a gente vai fazer uma divulgação. Falar. E o pendura? Pendurar é uma situação ruim. Uma situação ruim? Pode pendurar uma situação ruim. E tem que bater de novo? Não, precisa não. Não? Pendurar é só pendurar. Bom, eu Mas vou precisa pendurar... Não, o que eu vou pendurar é o seguinte. Eu acho que a gente precisa pendurar a falta de políticas públicas voltadas para a saúde mental. A gente tem poucos postos de atendimento, a gente tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos postos de avaliação. As crianças precisam ser olhadas a nível de saúde mental infantil, e aí realmente eu tenho que pendurar essa falta de políticas públicas voltadas principalmente para a saúde mental na infância. Show de bola. Adorei o seu pendura e adorei a sua batida de martelo. Você vai pendurar? Não, vou só bater o martelo. Vou bater o martelo para a ONG da nossa convidada. Obrigada. ONG, né? Suas palavras. ONG é um trabalho... Abramute. É difícil para mim lembrar Abramute, Não né? tem Mas problema. é @Abramute. Quem quiser procurar a ONG, Joga no Instagram. joga no Instagram, Abramute, que vocês viram aí, alto gabarito, né, Fran? Será Então, que vocês podem parabéns. depois lá na edição... Vou lá na Abramute, hein? Será que vocês podem depois na edição colocar lá Abramute, underline, todos os nossos canais? Claro, E, gente, deixa eu eu fazer um pedido aqui. Quem quiser, a gente aceita doação, tá? Para manter os nossos projetos, para manter tudo isso, todo esse trabalho que a gente... Se vocês forem lá nas redes sociais, vocês vão ver que a gente está fazendo um trabalho bem legal para poder ajudar as nossas crianças extremamente ansiosas e tentar trazer menos ansiedade para essa base, né? Para a gente ter menos adultos ansiosos e, assim, não é um ranking legal da gente estar, né? Sim. Não. Um país que lidera o ranking de ansiedade no mundo não é uma coisa legal, né? Nada legal, né? Eu sou ansioso. E se precisar de alguma coisa jurídica, pode contar com a gente. Isso aí, pessoal de casa. Recebemos a Fran, conversa sensacional. Adorei, volte sempre. Muito obrigado. É só me convidar. Então, Cadeira está aqui. se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem nossas redes sociais, se inscrevam lá em tudo, né? Compartilhe o vídeo, siga as redes sociais da nossa convidada. E é isso aí, pessoal. Um beijo! Até a próxima!